dia. Estamos ao vivo aqui na TV Senado e também em nossas redes sociais para conversarmos sobre a reforma administrativa. Temos convidados do Ministério da Economia e também da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Você pode participar do TV Senado Live. Para mandar perguntas e comentários, acesse os nossos perfis no Facebook, Twitter ou YouTube, ou também pelo portal E-Cidadania. Participe! O endereço é senado.leg.br/ecidadania. Olá! O ministro da Economia escreveu que o cidadão acha que o Estado custa muito, mas entrega pouco. E diante do aperto nas contas públicas, o governo entregou ao Congresso uma proposta de reforma administrativa. Salários, concursos, estabilidade, como ficam essas e outras questões se a proposta for aprovada? Para discutir o assunto, convidamos Wagner Lenhart, secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, e também Décio Bruno Lopes, presidente da Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal. Sejam bem-vindos, então, convidados. Já começo com aquela pergunta-chave. É mesmo o momento de se reformar o Estado brasileiro, o serviço público brasileiro, começando, então, pelo representante Wagner do Ministério da Economia? Bom dia, Tiago. Bom dia, Décio. Bom dia a todos que nos assistem na TV Senado. Um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Na verdade, nós entendemos que já passou da hora. Nós temos um serviço público cujo modelo foi construído, consolidado na Constituição de 1988, que sofreu uma alteração, um ajuste em 1998 com a Emenda Constitucional 19, mas que de lá para cá não acompanhou as mudanças pelas quais o mundo passou, especialmente nessas primeiras 2 décadas do século XXI. E todos nós sabemos o quanto o mundo mudou nesse período, né? Novas tecnologias, novas formas de interação social, uma dinâmica social também que muda, e um mercado de trabalho também que se altera cada vez mais rápido, e organizações públicas e privadas mundo afora com uma necessidade muito grande de acompanhar essas mudanças e se tornar capaz, né, de se adaptar, de inovar, de ter flexibilidade, agilidade para acompanhar essas mudanças. O fundador da Singularity University, uma referência em projeções de futuro e de preparação de profissionais para esse mundo novo que a gente está vivendo, destacou que a única certeza que nós temos para os próximos anos, e aí fala aqui do Peter Diamandis, né, que é esse fundador, a única certeza que nós temos para os próximos anos é que as mudanças vão ser cada vez mais rápidas. E para que a gente consiga dar conta dos desafios que nós vamos ter no futuro e atender melhor a população, é fundamental que nós façamos esse movimento de modernização, de atualização do serviço público. Certo. Mas é importante destacar, o governo estabeleceu como parâmetro o respeito ao servidor público atual e, portanto, está fazendo essa mudança, essa proposta para os futuros servidores. Certo, Wagner. Muito obrigado. Senhor Décio, a sua opinião é essa reforma que foi entregue aqui por meio de uma proposta de emenda à Constituição, ela está adequada ou é preciso fazer ajustes também? Com certeza ela precisa de fazer ajuste no nosso entendimento. Haja vista que boa parte do que está previsto na proposta já poderia ser feito por legislação ordinária, né, ou legislação por lei ordinária ou por lei complementar, né? Evidentemente que preceitos já trazidos pela Emenda Constitucional 19, né, conforme diz o doutor Wagner Lenhart. Mas eu gostaria de agradecer e saudar o nosso secretário, doutor Wagner Lenhart, gostaria de saudar o Tiago e os nossos ouvintes e agradecer à TV Senado por essa oportunidade. E, então, como já vínhamos dizendo, a Constituição de 1988, ela trouxe um regime jurídico único, a possibilidade de um regime jurídico único, e no momento daquela discussão da reforma, era que o Estado tivesse um controle sobre os custos de pessoal, tivesse um controle sobre folha de pagamento, haja vista a diversidade de contratações que existiam naquela época, e nós estamos, então, voltando ao passado, estamos voltando à situação antes de Constituição de 1988, com
a instituição de diversos vínculos, né, no serviço público que, na verdade, pela exposição de motivos que é perfeita, né, mas que a proposta em si ela não garante que a gente tenha exatamente redução de custo do serviço público, né, em decorrência da possibilidade de contratações na iniciativa privada para poder prestar serviço público. Será que isso fica mais barato? Não sei, né? Acredito que não, mesmo porque outras organizações, outras empresas têm finalidade lucrativa ou podem ter finalidade lucrativa e acaba sendo uma alocação de recursos para essas entidades em vez de pagamento de serviço público, né? Certo, senhor Décio. Então, só desvia a despesa. Certo. Eu gostaria de apresentar aos nossos telespectadores uma enquete que já foi feita nas redes sociais da TV Senado, para os senhores também acompanharem aí o que os nossos cidadãos que acompanham perguntaram. Eles perguntaram o seguinte: você conhece a reforma administrativa do governo? Apenas 34% das pessoas que responderam essa enquete disseram que sim, que estão por dentro dessa proposta, enquanto 66% disseram que não. Bom, o senhor Décio apontou aí uma certa diferença entre o que foi estabelecido na Constituição de 88 e essa proposta. Mas eu gostaria então de perguntar para você, já trazendo aqui também um questionamento nesse sentido de um dos nossos cidadãos. É o Arthur. O Arthur, pelo Instagram, ele perguntou o seguinte: a proposta de reforma administrativa viola a Constituição? Essa é a pergunta do Arthur. Wagner. Bom, a gente tem um entendimento claro que não, né? Inclusive passou pelo crivo da nossa consultoria jurídica, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pela Advocacia-Geral da União, para que se evitasse qualquer tipo de violação nesse sentido. Então, nós temos a convicção de que ela está de acordo com a Constituição e com as cláusulas pétreas da Constituição. É evidente que ela altera a Constituição naquilo que é possível alterar, portanto, é uma emenda à Constituição, né? Mas eu só queria destacar também em relação a isso que nós estamos iniciando um processo, uma jornada de transformação e modernização da administração pública. Um processo como esse, transformações como essa, não se fazem com um único ato, com um único procedimento. A PEC é o primeiro passo, mas depois desse passo, outros virão e precisarão vir para realmente fazer a transformação que a gestão pública brasileira merece. E aqui um ponto muito importante: nós entendemos que essa modernização, essa atualização do serviço público é uma forma de fortalecê-lo. Enfraquecê-lo é mantê-lo dentro de um sistema que não conversa com o mundo que a gente tem hoje. Insistir num modelo que está defasado, que está desalinhado, inclusive com as melhores práticas internacionais, é enfraquecê-lo. Modernizá-lo é fortalecê-lo. Então, é com essa convicção também que nós estamos propondo esse primeiro passo e, como eu falei, depois desse, outros virão para que a gente faça essa transformação. Projetos de lei complementar, projetos de lei, a própria implementação depois disso em cada um dos poderes, em cada um dos entes, são etapas desse processo de reforma administrativa. Obrigado, Wagner. Eu já vou emendar uma segunda pergunta de telespectador aqui, já para o senhor Décio responder. Ele que é presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Senhor Décio, a pergunta vem do Rio de Janeiro, é a pergunta do Ângelo Fernandes, lá do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: por que ter uma reforma administrativa no país que, na opinião dele, do Ângelo, não abrange os privilégios dos agentes políticos? Essa é a pergunta. Essa pergunta foi muito bem formulada e ela preocupa muito, e a gente já tem dito a respeito dessa questão nas lives que nós temos produzido, no sentido de que dá a impressão de que nós temos 3 estados distintos e estanques, né? Um estado que seria o poder executivo, um estado que seria o poder legislativo e um estado que seria o poder judiciário. Quando se fala em redução de gasto, em redução de privilégios, na verdade, essa proposta ela não se aplica aos membros de poder, né, que seja o poder judiciário e o poder legislativo. Fala-se em redução de custos, fala-se em questão de férias de mais de 30 dias, fala-se
em supersalários. Supersalários, eu posso te afirmar que não existe no Poder Executivo, porque no Poder Executivo há uma limitação de que a remuneração seja até o limite de remuneração do Supremo Tribunal Federal. Então, a pergunta é perfeita. Se é uma emenda à Constituição, né, é uma emenda referente ao Estado brasileiro e não uma emenda referente ao Poder Executivo. Não se trata de uma emenda que possa valer para os servidores, os simples servidores, né, os servidores de cargos efetivos, servidores de carreira, e que não se aplica a outros em decorrência de terem reservas específicas constitucionais. Na verdade, é uma emenda à Constituição, e se é emenda à Constituição para fortalecer o Estado brasileiro, é o Estado como um todo, nas suas 3 funções, e não efetivamente considerados como poder em si, são funções do Estado, executivo, legislativo e judiciário. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta aos dois, porque o cidadão, por outro lado, quando ele vai ser atendido em algum órgão público, muitos cidadãos reclamam desse atendimento, da qualidade realmente do serviço público. Às vezes, a pessoa vai lá, faz um requerimento, demora-se muito e, às vezes, fica a sensação para a população que não há nenhum instrumento que ela possa utilizar para fazer valer os seus direitos. Isso no hospital, isso, enfim, em qualquer órgão público, isso pode acontecer, é o que muitas pessoas, pelo menos, testemunham. Como corrigir essa situação dentro dessa proposta de reforma administrativa? Começando pelo representante do Ministério da Economia. Tiago, essa é uma excelente pergunta. Sem dúvida, esse tem que ser o foco, né, de qualquer procedimento, qualquer processo de reforma administrativa, foco no serviço público, em como melhorar o atendimento, em como melhorar os indicadores, em como atender melhor a população, especialmente a população que mais precisa e depende do serviço público. Esse é o olhar que todos que estão discutindo o tema precisam ter, né? Então, a gente construiu essa proposta, esse primeiro passo, pensando nisso, né? Esse é um ponto central. Inclusive, nós temos a convicção de que a reforma administrativa é o projeto com maior impacto social que a gente pode enfrentar, porque fazer uma administração pública mais produtiva, mais eficiente, é fazer com que o atendimento à população, especialmente aquela população que mais precisa, como eu falei, seja melhor atendida, tenha as suas demandas contempladas, né? Então, é um processo fundamental para o futuro do nosso país, fundamental para a população, especialmente aquela mais sensível e que precisa desses cuidados, dessa atenção. E uma das questões que a gente pode avançar aqui, cada vez mais, e já está acontecendo, inclusive, é questionar e acompanhar a satisfação do servidor com o serviço público. Hoje, no processo de transformação digital que o governo federal está conduzindo, e é um processo de transformação digital realmente com resultados incríveis. Nós, desde o início do governo, já digitalizamos mais de 1.000 serviços, facilitando aí o acesso da população a esses serviços. E esses serviços também estão vindo com o acompanhamento e com a ferramenta de avaliação, né? Boa parte deles já tem essa ferramenta de avaliação em que a população pode ali verificar e destacar, né, se foi bem atendido, se não foi, se precisa melhorar. Isso também tem que passar para os atendimentos presenciais, mas é algo que a gente está avançando. Ok. Bom, agora então vamos ouvir o senhor Décio, né? Como não precarizar o serviço público com essa reforma, né? É claro, há o cidadão reclamando da qualidade dos serviços, aí vem a reforma, que, na opinião, até li o caderno que a Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal publicou, os 2 cadernos sobre a reforma administrativa, e vejo que vocês lá se preocupam com uma possível precarização caso essa reforma seja aprovada. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre isso. A precarização dos serviços públicos, ela já vem de tempos, não é de agora, né? E cada vez mais ela se acentua em decorrência da falta de concurso público, né? Ou seja, da falta de pessoal, da falta de recursos, né? Para que o cidadão seja bem atendido. Como o doutor Wagner disse, o governo digital é uma excelente ferramenta para atendimento do cidadão, mas o cidadão precisa efetivamente de
de ter a efetividade do serviço. A efetividade do serviço é chegar lá nos postos da Previdência e ter um servidor que vai conceder o benefício dele, né, com o sistema constituído, mas que o servidor tenha condição de operar esse sistema e saber da legislação e saber por que o benefício foi negado ou não. É chegar no posto de saúde e ter lá os medicamentos e os equipamentos necessários para poder atender a população, é chegar na Receita Federal e ter servidores lá para verificar o problema que deu no seu CPF, na sua restituição, né, de imposto de renda, ou seja, nas restituições tributárias e compensações que devem ser feitas. O servidor está treinado para que todos esses serviços cheguem real e efetivamente quando o cidadão, quando o contribuinte necessitar. E a questão que se fragiliza, que se coloca hoje o servidor tem estabilidade. E com a proposta, a gente passa a ter uma situação em que os diversos vínculos podem conviver na mesma instituição, no mesmo balcão, no mesmo local de atendimento, servidores de diversas categorias, ou seja, servidores que sejam efetivos, servidores que estão ali por tempo indeterminado, servidor contratado temporariamente. Então, tudo isso possibilita a precarização e a instabilidade do serviço público. Além disso, causa uma insegurança jurídica total para o cidadão e para o próprio servidor. Ok, obrigado. São 9h17. Estamos ao vivo aqui na TV Senado discutindo a reforma administrativa com um representante do Ministério da Economia e um representante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. E vamos agora saber a nossa segunda enquete que está disponível nas nossas redes sociais. Vamos ver aí, então, qual é a pergunta. A proposta, caros convidados, a proposta de reforma administrativa impacta a realização dos concursos públicos? Vocês sabem que no Brasil, uma das formas das pessoas melhorarem a sua condição social é estudar, né? Muitas vezes falta até escola, mas é necessário estudar. E aí ela faz um concurso público para poder ter uma oportunidade e servir a população. Então veja aí a resposta. Se a proposta impacta a realização dos concursos, 80% dos nossos telespectadores disseram que sim e 20% disseram que não. Então, repasso a pergunta aos senhores. Primeiro, pelo Ministério da Economia, vai impactar os concursos públicos a reforma administrativa, Wagner? Impacta, mas impacta positivamente. O que impacta negativamente é a gente manter o sistema que tem hoje. O Décio trouxe muito bem aí a dificuldade, muitas vezes, que os órgãos encontram de ter insumos, de ter condições de trabalho mais adequadas. Eu sou natural do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, há 4 anos, passa por uma crise fiscal muito grande. Boa parte da sua receita corrente líquida é comprometida com folha de pagamento e não consegue sequer honrar o seu compromisso mais básico, que é pagar os servidores. Faz 4 anos que os salários são parcelados, não tem dinheiro para investimento, não tem dinheiro para insumos, e não consegue fazer concurso, né? E essa é uma realidade do Rio Grande do Sul, mas é uma realidade que se replica em estados, municípios. A própria União tem dificuldade na reposição dos quadros, porque o modelo atual é disfuncional, não conversa com o tempo que nós estamos vivendo e precisa ser ajustado. Se nós conseguirmos fazer uma boa reforma administrativa, uma reforma administrativa que modernize a administração pública, que dê essa multiplicidade de vínculos, porque isso é importante em qualquer organização mundo afora. O Reino Unido, que é um dos melhores serviços públicos do mundo, ele tem multiplicidade de vínculos. 8% dos servidores públicos têm um vínculo mais estável, mais sólido com o Estado do Reino Unido, e 92% têm um vínculo similar ao privado. Não é igual ao privado, mas é similar ao privado. Da mesma forma como nós estamos propondo que o cargo por prazo indeterminado seja um cargo estatutário, diferenciado do privado, porque nós entendemos que tem diferenças entre o privado e o público que merecem e devem ser respeitadas, mas não vai ser todo mundo com o mesmo regime de estabilidade, com o mesmo regime jurídico, porque isso gera uma série de dificuldades, né? Hoje a gente faz uma contratação e essa contratação permanece na folha de pagamento do Serviço Público Federal por 59 anos, em média.
significa que quando a gente autoriza um concurso público, o Estado brasileiro está se comprometendo pelas próximas 6 décadas, ou seja, essa geração, a próxima e a outra, a arcar com o custo desse servidor. É evidente que a gente precisa de servidores, é evidente que a gente precisa ter essa continuidade no serviço público, mas será que a gente precisa para todas as atividades esse vínculo de 60 anos? Essa é a pergunta que se faz. Obrigado. Senhor Décio, vai impactar os concursos públicos de uma maneira leve ou estrutural? Penso que vai impactar e muito, né? Não é tão pouco pelo seguinte, a partir do momento em que você faz um concurso público é por uma necessidade de cargos vagos ou vacância nos cargos da administração pública. A partir do momento em que você passa a contratar serviços temporários, né? Aumentou um serviço, você contrata pessoal temporário, né? Esse pessoal temporário que pode virar permanente, esse pessoal temporário que é prazo determinado pode se transformar em prazo indeterminado. Os contratos temporários são sem concurso público. Os contratos por prazo indeterminado, embora possam ser concursos públicos, a lei pode tratar diferentemente, dizendo que pode ser contratado via outras formas de contrato. Vem aí a questão dos vínculos por prazo indeterminado, contratação por prazo indeterminado. Qual será a relação trabalhista? Qual será a relação jurídica? Vai ser seletista? Vai ser contrato administrativo? Como ficará a questão previdenciária desses servidores, né? E outra questão que se traz é que a emenda constitucional número 103, ao estabelecer a reforma da Previdência, ela já vedou a formalização, ou seja, a criação de novos regimes próprios de previdência. Então, diversos milhares de municípios que não têm regime próprio de previdência já não poderão ter mais. Então, com essa situação, se ele não pode ter mais regime de previdência, vai para o regime geral. Então, na verdade, a questão já está posta, já está resolvida, já estaria resolvida pela emenda constitucional número 103. E concurso público deve ser o meio efetivo para que haja contratação de servidor. É uma garantia do próprio Estado. A estabilidade é garantia do Estado, não é garantia do servidor. É garantia de que o Estado vai continuar prestando o serviço. A estabilidade é da prestação de serviço, para que não haja interferências políticas na prestação de serviço e na contratação. Já a gente fala sobre a situação dos servidores atuais e dos servidores futuros, eu vou perguntar sobre isso. Mas antes eu gostaria de perguntar ao representante do Ministério da Economia, Wagner, esses 8 novos princípios da administração pública que estão sendo inseridos por essa PEC, né? Nós sabemos que hoje são 5 os princípios que regem aí o funcionamento do serviço público, mas há novos princípios e há também a possibilidade de o presidente da República, por meio de um decreto, organizar o seu governo. E a justificativa é dar mais celeridade, mais capacidade de resposta às necessidades lá do Executivo. Então, eu gostaria que o senhor, Wagner, comentasse esses novos princípios que estão sendo propostos e essa nova capacidade do presidente da República operacionalizar com mais rapidez seu governo. Perfeito. Bom, eu vou começar pela última questão, né, dessa autonomia. Na verdade, o que está sendo proposto através da PEC é justamente isso que você comentou, Tiago, que haja uma maior rapidez e flexibilidade para o chefe do Poder Executivo tomar decisões que hoje, boa parte delas, o Legislativo e o Judiciário conseguem fazer por sua própria conta, né? O Executivo é que precisa fazer esse procedimento de encaminhar projetos de lei para fazer as alterações. Então, o que está se pedindo e colocando, né, para apreciação do Congresso Nacional, e aqui é algo que é bastante importante que se destaque, quem vai dar essa autorização, em que termos, é o próprio Congresso, né? É que se abra um pouco mais as possibilidades para o chefe do Poder Executivo fazer a organização da estrutura que ele lidera. Então, essa proposta, e um ponto importante aqui, hoje o procedimento leva a uma medida provisória
que é apreciada pelo Congresso, mas ela já começa a ter vigência a partir do momento que ela é publicada, e aí o Congresso aprova ou não essa medida provisória que altera a estrutura do governo federal. Eu vou só interromper, Wagner, rapidinho. Estão faltando 3 minutos para a gente encerrar o nosso programa, então, para a gente sintetizar um pouco mais, se você pudesse passar para a segunda parte. Fecho rapidinho aqui. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é só pedindo essa autorização para ter uma maior agilidade, e o Legislativo vai poder controlar ainda através do decreto legislativo, né? Vai ter essa ferramenta caso haja algum tipo de abuso ou movimento infundado. Em relação à primeira parte, desculpa, Tiago, Era até uma pergunta de um internauta, ele é o Orlando, né? O Orlando Braga, ele pergunta sobre esses novos princípios que estão sendo inseridos na proposta. São princípios que nós estamos trazendo para agregar e dar outras cores aqui à administração pública, um outro olhar para a administração pública, somando aqueles que já existem, são fundamentais e precisam permanecer, né? A impessoalidade ela tem que estar presente em tudo, seja no ingresso pelo concurso público, seja no desligamento, eventualmente, que aconteça. A impessoalidade é fundamental, assim como os outros que já existem. A gente agregou alguns adicional para que haja aí um outro olhar também do ponto de vista principiológico para a administração pública. Certo. E para encerrar, então, o nosso programa, eu vou perguntar para o senhor Décio, assim, o servidor público atual, mesmo o estatutário ou aquele que vier a entrar, ele vai sentir uma certa pressão na hora de trabalhar e aí o senhor já responde e a gente vai encerrando o nosso programa. A PEC, se ela for aprovada do jeito que está, ela vai trazer ao nosso sentir uma grande instabilidade e insegurança no servidor, mesmo porque a partir do momento que ele faz um concurso público, ainda que seja para cargo típico de Estado, primeiro ele vai passar por um contrato de experiência, depois ele vai passar ainda por um estágio probatório, só depois que ele vai ser estável. Nas carreiras típicas de Estado, em que há que se observar algumas questões de segurança do próprio Estado brasileiro, né, como fiscalização, área de advocacia e outras áreas que sejam atividade típica de Estado, qual é a segurança que o servidor vai ter na aplicação da lei, se aquela lei deve se aplicar a todo cidadão brasileiro, indiferentemente do seu status político, né, do seu status na sociedade, do seu cargo, da sua função. Na verdade, a lei deve se aplicar a todos, mas como que ele vai estar sendo, num contrato de experiência, ele vai ser servidor, e se suponhamos que tenha um concurso para 200 cargos e 200 vagas, ele vai estar ali no contrato de experiência em que, dependendo do humor do chefe, ele vai ter que prestar alguma reverência ao chefe para ele ser mantido dentro do cargo, para ele ser aprovado no contrato de experiência, para depois entrar no estágio, né? Então, essas questões todas devem ser colocadas, porque haverá uma instabilidade muito grande e o servidor público vai ficar à mercê daquilo que for o relacionamento dele e o humor da chefia imediata. Além disso, olha, gente, desculpe, eu vou ter que interromper, porque o nosso tempo esgotou-se, mas é claro que nós podemos depois na internet marcar até um segundo programa, porque foram muito esclarecedoras as visões sobre a reforma administrativa, tanto do Ministério da Economia, como também da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Eu agradeço muito aos nossos convidados e essa entrevista vai estar disponível para você compartilhar no nosso canal no YouTube, no Twitter ou no Facebook. E se quiser sugerir um tema para nossas entrevistas, entre em contato também pelas nossas redes sociais, usando a hashtag TV Senado Live. Então, quero agradecer a vocês, muito obrigado e até o próximo programa, sexta-feira, às 9 horas da manhã, horário de Brasília.